Boa tarde, meus queridos alunos do terceiro aninho do Colégio Objetivo de Inhandeara. Aqui é a professora Carol. Vamos começar nossa aula corrigindo o que eu havia pedido para vocês fazerem após a nossa aula, que foi a página 68, certo? Então, na segunda-feira nós começamos a ver o gênero diário, tá? Retomando aqui. Na segunda-feira nós começamos a ver o gênero diário, aí nós vimos um pouquinho sobre o diário de uma aranha, né? Vimos que o diário precisa ter data, precisa ser colocado tudo que você fez ali no dia. Aí eu pedi para que vocês fizessem aqui essa página, né? Vou localizar aqui, a página 68, que é essa daqui. Então aqui é uma questão assim, pessoal, né? Na aula ao vivo nós acabamos, socializando os nomes das aranhas que cada um deu para sua aranha, mas aí o desenho da aranha não tem como a gente ver nesse momento. Quando retornarmos nas nossas aulas presenciais, vocês vão poder mostrar a aranha aí de cada um. Então aqui esse exercício, ele é mais pessoal, cada um criar aí a sua aranha e colocar o nomezinho para ela. Aqui também era para você dar uma dica de como ela pode fugir do aspirador de pó, né? Nós também socializamos essa dica. Você poderia colocar alguma coisa assim da sua imaginação, que você pensasse assim, eu acho que assim ela vai se proteger do aspirador. E aí você deveria aqui colocar sua dica, certo? Poderia falar assim, a aranha, quando ela ver o aspirador, ela deve subir o mais alto que ela puder e se esconder. Por exemplo, é uma dica. Subir o mais alto que ela puder e se esconder, tá? Então, depois temos essa página aqui, a página 69, que vocês deveriam fazer os desenhinhos, né? Fazer os desenhinhos aí de acordo com a perspectiva de cada animal. Então, para um elefante, a bala, ela vai ser enorme. Então, vocês têm que desenhar uma bala ela vai ser minúscula, vai ser enorme para a formiga. Para o elefante, ela vai ser minúscula. Então, tem que fazer uma bala bem pequenininha mesmo. Agora, para a formiga, como que vai ser essa bala? Que tamanho vai ser essa bala? Olha para a formiga. Ela tem que ser muito grande, porque na perspectiva da formiga, essa bala vai ser enorme. Pode ocupar quase que o quadrinho inteiro. Tudo bem? Aí depois você tinha que desenhar um carro. Um carro na perspectiva da abelha. Para a abelha, que é muito minúscula, o carro tem que ser enorme. Então, fazer ele bem grandão assim, ocupar quase todo o espaço. E para a girafa? A girafa, ela é muito alta. Então, lá de cima de onde ela tá, para ela olhar um carro, o carro vai ser pequeno, né? Vocês podem fazer aqui um carro pequeno e aqui um carro grandão. E aí, depois, era para você inserir um bichinho nesse jardim, mas de forma que o animal enxergasse esse jardim como uma floresta gigantesca. Então, o que vocês poderiam fazer aqui? Algumas formiguinhas. Para formiga, isso aqui vai ser gigante. Poderia fazer joaninha, poderia fazer abelha, né? Para todos esses bichinhos, esses insetos, né? Esse lugar, ele vai ser uma floresta. Correto? Depois nós tínhamos, assim, para vocês, a criação do diário, né? Então, meu querido diário, que tal escrever o seu próprio diário? Mas não será um diário sobre o seu cotidiano. Vamos propor algo diferente. A partir de agora, imagine que você se transformou em um bichinho. Escolha aquele de que mais gosta. Talvez aquele que você já ficou observando alguma vez para tentar entender melhor a vida dele. Você descreverá 3 dias vividos por esse bichinho, na perspectiva dele, né? Então aí você deveria pensar na relação desse bichinho com o tamanho dos objetos à sua volta, né? Igual o exercício anterior, a perspectiva desse bichinho em relação a tudo que está à sua volta.
né? Comece imaginando como deve ser a sua rotina, onde ele vive, que situações ele poderia enfrentar, né? Aí você tinha que fazer a capa, né? Aqui, ó, preparar a capinha do diário. Meu querido diário, diário de por exemplo, de uma abelha, de uma borboleta, de um cachorro, autora e ilustradora. Aí você tinha que colocar aqui o seu nome. E aí, 3 dias vividos por esse bichinho. Como será que foram esses dias, né? Então aí nós socializamos bastante, né? No nosso encontro, cada um pôde falar um pouquinho de um dia. E aí quem não pôde estar presente, né? Então, ao retornarmos, vai poder mostrar como ficou aí os 3 dias do seu bichinho, do seu animalzinho. Tudo bem? Depois, nós viemos para a exploração e descoberta, tá? Para a gente saber um pouquinho da importância das abelhas, correto? A importância das abelhas para a vida até do planeta, né? Então, será que vocês sabiam que os animais, até mesmo os menores, são muito importantes para o equilíbrio da vida em nosso planeta? Pois é, sem eles habitando a Terra, a vida simplesmente não existiria, né? A vida não existiria. Então, recentemente ficamos sabendo que a população das abelhas está diminuindo em várias regiões do planeta, em números alarmantes. Leia a reportagem a seguir para obter mais informações a respeito desse fato tão preocupante. Mas antes de conhecer o texto informativo, você precisa colocar aqui a sua opinião sobre o motivo pelo qual as abelhas estão desaparecendo. O que você acha que acontece? O que você acha que está acontecendo para que as abelhas desapareçam? Aí você vem aqui e coloca um palpite. Colocou esse palpite, aí nós vamos para a leitura, tá? O sumiço das abelhas. Há muito tempo, os apicultores vêm percebendo o desaparecimento das populações de abelhas. A primeira notícia sobre o desaparecimento delas veio dos Estados Unidos, em 2006, quando os apicultores da Califórnia observaram grande perda de colônias de abelhas. No ano seguinte, apicultores de vários países da Europa observaram o mesmo fenômeno. No Brasil, os apicultores de diversos estados também vêm percebendo isso. E o pior, o número de perdas das colônias de abelhas só aumenta. Os pesquisadores deram a este desaparecimento das abelhas nas caixas ou colônias de criação o nome Desordem do Colapso da Colônia, DCC. A principal causa da DCC tem sido explicada pelo uso excessivo de agrotóxicos nas lavouras. Os agrotóxicos são substâncias químicas usadas para matar insetos e outros organismos que possam atacar as plantações. Além disso, por falta do devido conhecimento, os agrotóxicos têm sido aplicados no período da floração, exatamente quando as abelhas visitam as flores em busca do néctar e pólen. Os principais estudos sobre a diminuição das populações de abelhas foram realizados com a abelha da espécie Apis mellifera e têm indicado que produtos químicos existentes nos pesticidas contaminam o néctar e o pólen das flores. Os inseticidas podem provocar alterações no comportamento das abelhas. Após visitarem as flores contaminadas, as abelhas perdem a sua capacidade de aprendizado e memorização, causando a sua desorientação. Por isso, não conseguem mais voltar para a colônia e desaparecem em meio à natureza. Então, olha só, né? Aqui nós temos, né, a abelha, que ela é muito importante, gente, muito importante. O trabalho que ela faz de polinização, né? E aí, vocês vão responder essas perguntinhas aqui, ó. Vocês vão responder de acordo com o texto. Considerando os dados apresentados no texto,
vocês vão colocar V para informação verdadeira e F para falsa. Então, olha só. O desaparecimento das abelhas é um fenômeno que só foi descoberto pelos cientistas do mundo todo neste ano. É nesse ano que descobriram o desaparecimento das abelhas? Se você acha que é esse ano, então põe o V de verdade. Se você acha que não, coloca o F de falso. As abelhas visitam as flores em busca do néctar e do pólen no período da floração. Será que isso é verdade? As abelhas visitam as flores em busca do néctar e do pólen no período da floração? Se você acha que é verdade, é V. Se acha que é falso, F. A principal causa da desordem do colapso da colônia tem sido explicada pelo uso excessivo de agrotóxicos na lavoura. E aí, hein? Será que tem que voltar no texto para saber se essa informação procede? É verdade ou é falso? Não há indícios de que o fenômeno do desaparecimento das abelhas esteja ocorrendo no Brasil. No Brasil não há indícios de que o desaparecimento das abelhas esteja ocorrendo? É só no resto do mundo, mas no Brasil não? Então aí vocês vão observar essas afirmações, se isso foi falado no texto. Se foi, coloca V, se não foi, coloca F. Certo? Aí depois tem essa questão aqui, ó. Transforme a afirmação falsa em verdadeira, né? Transforme a afirmação falsa em verdadeira. Como que eu transformo a afirmação falsa em verdadeira? Né? Por quê? Vocês vão ver que vocês vão ter dessas afirmações aqui, nem todas são verdadeiras. Vai ter algumas verdadeiras e algumas falsas. Aquela informação que for falsa, você vai corrigir, deixando ela verdadeira e colocar aqui, certo? Então, assim, ó, o desaparecimento das abelhas é um fenômeno que só foi descoberto pelos cientistas do mundo este ano. Se você acha que é falso, então você coloca em que ano que foi descoberto, né? O fenômeno do desaparecimento das abelhas. E aí assim você faz com a próxima, tá? Aí depois você vai reler esse trecho. Os inseticidas podem provocar alterações no comportamento das abelhas. De acordo com o texto, que tipo de alterações são essas? Então você tem que voltar aqui no texto, grife, faça assim o que for preciso para você se localizar na hora de retirar a afirmação. Aí você vem aqui, ó. De acordo com o texto, que tipo de alterações são essas? Os inseticidas provocam alterações no comportamento das abelhas, mas quais são essas alterações? Lá no textinho tá falando, certo? Bom, é até aqui que vocês vão fazer de atividade, só a página 75. E aí a prof vai falar da tarefinha. A prof tem que fechar aqui e abrir aqui. Lições de casa. E aí vamos lá, para a lição de casa. Ó, essa aqui nós já até fizemos, né, das abelhinhas. Aí eu vou mandar um link para vocês com a musiquinha que fala: nos une que une, lá vão pro jardim, tá? Mas a nossa tarefinha para segunda vai ser a lição 13, tá? Que você vai ver sobre Suriá. Você se lembra da Suriá, a garota do circo? Ela é uma personagem do quadrinista Laerte e vive histórias bem divertidas, como essa que você vai ler agora. Suriá. Legal seu álbum de figurinhas, Suriá. Está completo. Mentirosa, essa figurinha aqui foi você que inventou e desenhou. Foi nada. Não existe nenhum bicho chamado Bleuco. Claro que existe, tem um atrás de você. Está me achando com cara de quê? De comida de Bleuco. Bom, gente, a Suriá, ai, demais, né? Então aí vocês vão responder, ó. Como Suriá está se sentindo no primeiro quadrinho da história? Vocês vão olhar a expressão, né? Olha só. Vocês vão olhar a expressão. Vão ver aí como que está.
se está alegre, se está triste. Por que ela está se sentindo assim no primeiro quadrinho, tá? No primeiro quadrinho. Por que ela está se sentindo assim? De acordo com a amiga de Suriá, que maneira a garota encontrou para completar seu álbum de figurinhas? Que maneira que ela encontrou para completar o seu álbum de figurinhas? Bom, depois leia novamente. Tá? O terceiro quadrinho. Não existe nenhum bicho chamado Bleuco. Acho que é Bleuco. Claro que existe, tem um atrás de você. Bom, afinal, o Bleuco existe ou não existe? E aí? Explique sua resposta. Ele existe ou não existe? Depois vocês vão imaginar toda essa confusão. Ainda não terminou. Você vai desenhar aqui um final bem interessante para essa história. Então ela acaba falando assim, ó. Não existe nenhum bicho chamado Bleuco. Claro que existe, tem um atrás de você. Aí é que a gente viu, né, ó. Será que existe ou não? Será que é a imaginação da Suriá? Aí depois desse quadrinho, vamos imaginar que tem uma continuação, que essa confusão ainda não terminou. O que será que aconteceu? Vocês vão desenhar aqui. Tá bom, meus queridos? Por hoje é só. A prof vai ficando por aqui. Tenham um ótimo resto aí de semana, abençoado, com muita alegria, paz no coração. E até segunda-feira. Beijos, amo vocês, meus pãezinhos da tarde.